Olá, sejam bem-vindos a mais um Campo Diplomático, um espaço para falar das relações entre o Brasil e o mundo. Eu sou Gabriel Estrela e hoje nós vamos abordar os próximos desafios para um setor que tão cresceu nos últimos anos e ganhou relevância tanto para o PIB brasileiro como também em relação à sua presença em vários mercados, podendo exportar a mais de 200 destinos ao redor do mundo. O meu entrevistado hoje, com muita honra, recebo o embaixador Mário Vilalva, que com 43 anos de experiência no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, uma instituição muito respeitada não somente no Brasil, mas no exterior, também serviu como presidente da Apex Brasil, embaixador em Berlim, Lisboa e Santiago do Chile, entre outros postos ao longo da carreira. Embaixador, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença e participação. Muito obrigado, Gabriel. É uma honra, um prazer estar aqui no seu programa e, na medida do possível, estou à sua disposição para elucidar algumas questões relevantes e atuais do nosso comércio exterior. Fantástico. Bom, o setor agropecuário, principalmente ao longo dos últimos 30 anos, evoluiu vastamente. Tornamos um país que portava muitos alimentos. Hoje nós somos um dos países principais para exportação de alimentos, garantindo não somente a segurança alimentar para mais de 1 bilhão de pessoas, mas como também avançando com novas tecnologias e ganhando também vários novos mercados. Parece interessante dizer isso porque nós já exportamos para mais de 200 destinos ao redor do mundo, mas existem ainda desafios. Eu gostaria de ouvir do senhor quais são hoje os próximos e mais atuais desafios para um setor que produz muito, que também precisa investir também no processamento da sua matéria-prima, enfim, várias questões, né, que servem como um dever de casa, né, para todos nós. Olha, Gabriel, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos pela frente é tornar o produto brasileiro conhecido, não é? Quer dizer, não adianta nós sermos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo se há muitos países, muitas regiões no mundo que ainda não conhecem ou não identificam o produto brasileiro como sendo um produto produzido no Brasil. Então, eu acho que o desafio número um da nossa diplomacia é exatamente esse, é tornar o produto brasileiro conhecido no mundo. Talvez esse seja o primeiro passo para que nós possamos exportar mais e diversificar mais. O segundo desafio é exatamente esse, é diversificar a nossa exportação. Infelizmente, nós ainda estamos muito concentrados em alguns países e algumas regiões. Não é? Por exemplo, a China hoje é o principal cliente dos produtos do agronegócio brasileiro, depois você tem os Estados Unidos, também um importante importador, não é? Você tem a União Europeia, também um importante importador, e depois você tem vários países aí pulverizados, né? Com 2%, 2,7%, 3% no máximo das nossas exportações. Então, eu creio que o segundo desafio é exatamente esse, o de tornar a nossa exportação mais diversificada em termos de destinos, não é? E hoje, o grande consumidor de produtos alimentícios, né, está na Ásia, né, ou está no Oriente Médio, que são regiões onde ainda nossa presença é relativamente pequena. Então, temos que mobilizar a nossa diplomacia, é preciso aumentar o número de representações e lotar melhor as nossas embaixadas nesses países para que nós possamos efetivamente tornar o produto conhecido e diversificar as nossas exportações. E isso não é fácil. Não é fácil porque a diplomacia brasileira ainda está muito concentrada no Atlântico, né? E todos os países, de um modo geral, ligados ao Atlântico. E isso é uma tradição, é histórico da diplomacia brasileira. E nós temos que mudar isso, nós temos que mudar essa cultura e fazer com que o diplomata brasileiro conheça melhor a Ásia ou o Oriente Médio, estou dando aqui como exemplo, né?
para que nós possamos efetivamente tornar a diplomacia um instrumento forte de promoção do produto brasileiro no exterior. Então, de um modo geral, esses são os grandes desafios olhados assim do ponto de vista macro. Claro, claro. Agora, ao exportar mais, ao tornar esses produtos mais reconhecidos, isso também exige o investimento por parte do próprio setor agropecuário, né? A gente tem visto que temos ainda muitos desafios para escoar nossos produtos, desafio de infraestrutura, o fomento também para a renovação de boas práticas agrícolas, como também o processamento dos nossos produtos. O Brasil hoje, como outros países na região, e a gente pode tomar como exemplo o Mercosul, são produtores de matéria-prima. Isso daí também fornece um desafio para os próximos anos, quando nós precisamos também aumentar, né, a nossa carga de produtos disponíveis internacionalmente, mas também agregar valor. Como é que o senhor enxerga essa próxima evolução, né, desses desafios para agregar valor, para investir na infraestrutura necessária para chegar a esse ponto? Então, agora vamos para o micro, né? Falamos do macro e vamos para o micro. Eu acredito que, sim, há desafios importantes, você mencionou alguns. Logística, se nós queremos ir mais longe com o produto brasileiro, nós precisamos ter também uma logística bem estruturada para que esse produto possa chegar a destinos mais longínquos. Na questão do financiamento, não é? Tudo isso requer também financiamento por parte do exportador brasileiro. Requer também contatos, né, nesses países junto a distribuidores, porque também não adianta você fazer um grande esforço para exportar o seu produto se na ponta você não tem um bom distribuidor. Então, eu diria que logística, financiamento, distribuição são, assim, do ponto de vista micro, não é, os grandes desafios que nós temos hoje pela frente. Agora, a diplomacia precisa também aumentar o número de acordos comerciais que nós temos, nós e o Mercosul, nós temos com o resto do mundo, porque hoje, infelizmente, a região do Mercosul é uma região de baixa densidade no que diz respeito a acordos de livre comércio. Perfeito. Aí a gente já pode entrar no próximo assunto, e o assunto, eu acho que do ano, né, em relação ao comércio exterior, que é justamente o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que vem sendo dialogado, debatido há mais de 20 anos, e chegou a um ponto bem interessante desse ano, que é justamente um endurecimento, eu acho, em relação às condições impostas aos países que exportam produtos agrícolas para, vamos dizer, a União Europeia. E o que isso quer dizer hoje? Isso daí tem alguma coincidência com os avanços das economias da América do Sul, do Mercosul, como grandes exportadores? Qual a expectativa que o senhor tem em relação à negociação desse acordo que, segundo o presidente Lula, vem sendo debatido, e ele espera ainda que haja alguma definição este ano? Eu considero que o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que vai juntar aí 780 milhões de pessoas, né? Que vai alcançar um PIB aí da ordem de 18 trilhões de dólares, que vai trazer um aumento significativo do comércio internacional para o Brasil e para os demais países do Mercosul, vai trazer investimentos, vai trazer cooperação em ciência, em tecnologia, não é? Enfim, vai abrir novos espaços para as empresas brasileiras e também abrir novos espaços dentro do Brasil e dos demais países do Mercosul para a modernidade que existe hoje na Europa em termos de empreendimentos empresariais. Então, é um acordo que, sem sombra de dúvida, é bom para os dois lados, é bom para a Europa, é bom para o Mercosul, e nós devemos investir toda a nossa diplomacia neste momento para conseguir. Eu acredito que temos aí uma porta aberta para que esse acordo finalmente seja assinado proximamente. Aceitamos a ideia
de que temos que tomar conta do meio ambiente e das questões climáticas, e eu acredito que os europeus também vão aceitar a ideia de que nós precisamos ainda de algumas proteções internas no Mercosul, como a questão das compras governamentais na área de saúde, na área de alimentos, não é? Na proteção da construção pesada no Brasil em relação à competição externa, não é? Mas o importante é que esse acordo seja assinado. Você dirá, é um acordo espetacular? Enfim, ele tem suas limitações, mas é o primeiro passo, e esse primeiro passo tem que ser dado, não é? Para que nós possamos, em pouco tempo, daqui a 5 anos, né, rever o acordo, ampliar o acordo, né? É preciso construir a confiança entre as duas regiões. Na medida em que a gente constrói essa confiança, nós vamos poder ampliar, melhorar e dar um salto significativo nos benefícios de parte a parte desse acordo. Excelente. Embaixador, nós vamos pausar por um momento, para um intervalo, e na volta vamos aprofundar um pouco mais do que isso significa. Para você que vem nos acompanhando, fique por aí que o Campo Diplomático volta em breve. Até mais. Olá, o Campo Diplomático está de volta em conversa com o embaixador Mário Vilalva, que hoje também atua como consultor da Confederação Nacional da Agropecuária. Embaixador, nós estávamos falando em breve, há pouco, sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a importância dele, mas também os desafios. E a questão ambiental tem sido um gancho difícil, né, de tentar estabelecer um comum acordo, um denominador comum com os europeus, justamente. O Brasil hoje também é visto como um grande ator na segurança alimentar internacional, como também a conservação do meio ambiente. O governo federal atualmente tem feito várias ações para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, como também reduzir o desmatamento nos diversos biomas brasileiros. O senhor vê isso como suficiente para assinar esse acordo, ou é preciso mais ações, ou preciso realmente negociar para que os europeus reconheçam as ações sendo tomadas aqui no Brasil? Olha, Gabriel, eu creio que nós temos uma das mais modernas legislações em matéria de proteção do meio ambiente no Brasil. E temos também feito muitos esforços na área da preservação climática no Brasil. Somos um grande ator nessa área, temos história nessa área, né? Nós fizemos aqui a principal reunião do mundo em matéria de meio ambiente, não é? Foi feita aqui no Brasil, a Cúpula da Terra, não é? E, a partir de então, temos acompanhado isso internacionalmente e modernizado a nossa ação nesse aspecto. Infelizmente, nos últimos 4 anos aí, não houve a atenção devida e tradicional que o Brasil dá a essa matéria, né? E acho que nós retrocedemos. E, evidentemente, que aí os nossos concorrentes lá fora disseram, opa, aqui tem alguma coisa de errado, e acabam tomando isso como uma desculpa para o protecionismo, né? Você sabe que comércio exterior tem 2 vertentes, tem a vertente do livre-cambismo, né, do livre comércio, e tem a vertente do protecionismo. Elas não são necessariamente excludentes, porque elas convivem ao longo da história uma com a outra. O importante é você procurar fazer com que o livre comércio sempre prevaleça, não é? Que seja mais forte do que as forças protecionistas. Mas se você dá razão a seus competidores para que encontrem um problema no seu comércio exterior, por exemplo, né? Agora a questão climática, a questão ambiental, passou a ser também uma vertente importante na negociação desses acordos de livre comércio, né? Então, nós não podemos dar motivo para que outras regiões digam que nós estamos fazendo menos ou pouco em matéria de meio ambiente, que é um dos assuntos mais importantes do mundo. Eu não acredito. O Brasil tem feito ações extraordinárias nessa área de preservação
do meio ambiente, do clima, somos campeões e fazemos não porque sofremos pressões internacionais, nós fazemos porque nós temos um país imenso e temos o dever e um compromisso com as gerações futuras de preservar o que nós temos, da beleza que nós temos no Brasil em matéria de ecossistemas, de biodiversidade, etc. Então, essa questão do meio ambiente, nós precisamos tomar cuidado para que não seja um motivo para que o protecionismo de outras regiões se fortaleça. A outra questão é a questão da segurança alimentar. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos. Temos um compromisso com isso, sim. E eu lamento muito constatar que hoje nós temos 828 milhões de pessoas no mundo passando fome, né? Também houve um retrocesso. Hoje, esse número é superior ao número que existia antes da pandemia. No próprio Brasil, são 33 milhões de pessoas que estão passando fome, né? Mais do que isso, há um dado alarmante, que mais da metade da população brasileira vive algum grau de insegurança alimentar. Então, acho que o Brasil precisa se envolver um pouquinho mais com os programas de alimentação no mundo, né? Aliás, o presidente Lula é mestre nisso, foi a principal bandeira dele quando ele tomou posse pela primeira vez. Então, veja, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o Programa Mundial de Alimentos da FAO, não é? Em 2022, ele conseguiu alimentar 158 milhões de pessoas no mundo. Né? Não à toa, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2020, né? Pelo tipo de trabalho que eles estão fazendo. Né? Eles compram produtos alimentícios, primeiramente de países produtores, mas países intermediários, países de baixa renda, depois eles vão comprar em países de alta renda. Mas primeiro eles procuram privilegiar os próprios países produtores de renda baixa ou renda média. Né? Compram esses produtos e fazem uma distribuição desses produtos pelo mundo. Né? O ano passado eles conseguiram distribuir 4,2 milhões de toneladas de alimentos. Isso é uma coisa absolutamente fantástica. Então eu pergunto, e o que o Brasil está fazendo nesse aspecto? Né? Não sei, não parece estar fazendo muito, pelo menos não está sendo divulgado. E acho que nós temos que nos engajar mais nessa questão da segurança ou da insegurança alimentar, porque também temos aqui um dever baseado no perfil do Brasil, na produção de alimentos brasileiros. A produção essa, vale sempre recordar, isenta de qualquer subsídio. Né? Nós somos competitivos em matéria agropecuária, né? Mas esses daí são deveres também para o Estado, ou também para o governo, vamos dizer, que também fomenta esse tipo de programas. Sabemos também que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é muito bem citado em vários fóruns internacionais e reproduzido em vários países. Uma conquista também que fomenta não somente a produção dos agricultores familiares, mas também vai para as crianças nas escolas que tanto precisam, as escolas públicas. Para o setor agropecuário, o dever de casa também tem que ser de se mostrar um pouco mais quais são as boas práticas agrícolas para o mundo. Será que o setor ainda precisa se internacionalizar um pouco mais, se entrelaçar talvez com os agentes ou outros produtores de outros países? Porque a gente pode também depender muito do Ministério das Relações Exteriores, que atua muito bem, mas ao mesmo tempo, quem está em campo também precisa mostrar o campo, não é? Claro que isso é um dever de todos, não é um dever só do governo ou só de um ou dois ministérios. Né? Voltando ao início da nossa conversa, em que eu mencionei que o grande desafio que nós temos é fazer com que o Brasil seja conhecido e reconhecido lá fora e, consequentemente, o produto brasileiro também seja reconhecido e apreciado lá fora. Né? Nós todos, consumidores, temos uma tendência a consumir aquele produto que é reconhecido. Né? Nós nos sentimos assim com status no momento em que a gente consome um produto que é reconhecido mundialmente. Então, esse é o grande desafio. Mas não é um trabalho só
do Estado, né? As confederações, por exemplo, elas têm também um trabalho a ser feito nessa área, né? No caso, por exemplo, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, há lá um programa que convida periodicamente os embaixadores estrangeiros, os adidos agrícolas estrangeiros, para conhecerem centros de produção brasileiro, Sim. onde eles podem verificar e constatar que há excelentes práticas na nossa agricultura, não é? Que nós sabemos inovar na nossa agricultura, que nós temos uma empresa de excelência como a Embrapa, que é reconhecida no mundo, pelo menos nos setores em que ela atua, não é? Sim. É reconhecida realmente como um grande centro de excelência, de pesquisa e de soluções práticas para a agricultura tropical. Então, não há dúvida nenhuma que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito por todos, pelo produtor, pelos seus representantes, pelas confederações, pelas agências de promoção, no caso da Apex, que tem feito um trabalho extraordinário ultimamente, não é? São deveres que vão além do Estado e que permeiam a sociedade e fazem com que ela seja também responsável por esses desafios. É aquela grande questão. Pelo mundo, o Brasil é conhecido pela picanha, pelo futebol, pelo carnaval, talvez o pão de queijo e o açaí hoje, mas, por exemplo, nós exportamos café para a Alemanha e a Itália e a França em massa. Aliás, nós somos o primeiro exportador para esses países, se não o segundo. Mas o café de lá ainda é vendido como café italiano, café alemão, porque nós vendemos a matéria-prima. Então é uma forma também de fazer conhecer a nossa matéria-prima, não é isso? Além da soja, além do milho, além do algodão, mas também desses outros produtos que são tão importantes para a nossa economia e para o pequeno produtor, que também se espalham pelo mundo, mas são consumidos desconhecidos, né, de serem brasileiros. Esse é um outro aspecto da questão do micro que nós falamos há pouco. A agregação de valor é um grande desafio da exportação brasileira de um modo geral, né? Não apenas no agronegócio, mas também no setor semi-manufaturado ou manufaturado. No caso do agronegócio, é extremamente importante que a gente comece a agregar mais valor no nosso produto. Você disse bem, deu o exemplo do café. O café é tomado em toda a Europa, no entanto, o café pode ser italiano, pode ser alemão, etc, etc. Com o acordo Mercosul-União Europeia, nós vamos romper um pouco essa barreira. Por exemplo, o café solúvel passa a ingressar na União Europeia, livre de tarifas, não é? E isso vai dar a possibilidade de que outros cafés brasileiros, o café gourmet brasileiro, os cafés especiais brasileiros, também possam avançar nesses mercados. Mas não há dúvida nenhuma que esse é um dos grandes desafios também nossos, é a agregação de valor e fazer com que essa agregação seja aceita e competitiva nos mercados externos. Porque a tendência é essa, você importar um insumo, transformar, ganhar muito mais em cima daquele produto do que simplesmente a matéria-prima. Fantástico. Embaixador Villalva, muito obrigado pela essa excelente entrevista. Espero recebê-lo aqui mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Gabriel. E o Campo Diplomático fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e eu convido você a assistir esse programa, entre outros, no nosso canal no YouTube. E, por favor, se inscreva nas nossas redes sociais, @AgroMaisTV. Até já.